Graça e paz de Cristo, meus irmãos, muita alegria que nós estamos na casa do Senhor para mais uma vez cultuá-lo e meditar na sua palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, nós leremos do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E se o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que de mim vê ou de mim ouve. Para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor, então ele me disse, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O pastor já orou pela palavra, iremos então meditar sobre esse texto sagrado. Essa passagem bíblica nos mostra que o Senhor Deus é um pedagogo peculiar. Porque o Senhor, para discipular o coração dos seus discípulos, muitas vezes ele vai usar de métodos não tradicionais. Por exemplo, aqui para tratar do coração de Paulo, ele o aflige, ele o humilha. Deus vai usar da aflição e da humilhação para aperfeiçoar o apóstolo Paulo. Esse método pedagógico de Deus não convencional diz muito a respeito do caráter santo do nosso Senhor e também diz muito a respeito do caráter do homem. Deus faz uso do sofrimento como uma vara de correção para discipular, para disciplinar os seus filhos birrentos. Então, quando Deus nos corrige, nós devemos nos alegrar, porque a correção de Deus manifesta o seu amor pelo seu povo. Provérbios capítulo 3, verso 12 diz que o Senhor corrige quem Ele ama. Por isso, muitas vezes, todas as vezes em que o Senhor nos corrigir, nós devemos nos alegrar, porque a correção do Senhor revela o seu amor para com o seu povo. Em contrapartida, essa mesma correção revela também a inclinação rebelde que ainda reside no nosso coração. Deus então ele faz uso da aflição, do sofrimento, para aperfeiçoar o seu povo. E esse sofrimento revela então a graça e o amor de Deus para com o seu povo. Ao mesmo tempo, esse processo pedagógico revela também a vileza que ainda reside no nosso coração. Não é à toa, portanto, que um espinho na carne muitas vezes se faz necessário para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa santificação. O autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 10, diz que Deus nos disciplina para o nosso aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santificação. Então, o aperfeiçoamento em Cristo, a santificação em Cristo, pode sim ser um processo doloroso. Não porque Deus tem prazer em ver os seus filhos sofrendo, mas porque para o pecado ser arrancado da alma do pecador, esse pecador tem que ser submetido a um tratamento de choque. A palavra de Deus, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, ela penetra no âmago do ser humano. Isso causa aflição, isso pode causar dor. A palavra do Senhor vai penetrar no seu íntimo,
vai destronar os ídolos do seu coração, vai expor seus pecados de estimação, vai expor os seus desejos e os seus pensamentos pecaminosos. Isso pode gerar desconforto, isso pode gerar dor, isso pode gerar aflição, mas é o único meio que Deus encontrou para nos santificar. É por meio de um tratamento de choque que Deus faz com que o pecado se torne amargo para nós. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Deus pode usar a tristeza, meus irmãos. Deus pode usar o sofrimento para que por meio da tristeza e do sofrimento nós sejamos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Deus pode usar o sofrimento para forjar em nós o caráter santo do seu Filho. Deus pode usar o sofrimento para revelar que é na nossa fraqueza que nós encontramos força em Cristo Jesus. Deus pode usar o sofrimento para nos mostrar que a sua graça nos basta. Por isso, não desperdice o seu sofrimento, antes use o seu sofrimento como uma forma de se aperfeiçoar, se aprimorar em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, e é sobre isso que nós iremos meditar nesta noite. O aperfeiçoamento no sofrimento é o tema da mensagem nesta noite. Nós veremos que Deus usa o sofrimento, primeiro, para nos santificar. Deus usa o sofrimento também para nos ensinar que a sua graça nos basta. Terceiro, Deus usa o sofrimento para nos mostrar que a nossa força não está em nós, mas em Cristo Jesus. Esses são os tópicos que nortearão o sermão desta noite. Nós veremos que quando o sofrimento é compreendido à luz da soberania de Deus, ele jamais será desprezado pelo servo do Senhor. O pastor e escritor John Piper, quando diagnosticado por um câncer, ele escreveu um artigo muito edificante e instrutivo, e ele nos ajuda a compreender por meio desse artigo como o sofrimento cumpre um propósito aperfeiçoador na vida dos eleitos de Deus. O nome do artigo do John Piper é "Não desperdice o seu câncer". Eu vou ler um trecho do artigo e logo depois farei uma breve explanação. Ele diz o seguinte: você desperdiçará o seu câncer caso creia que isso não foi planejado por Deus. O câncer foi planejado por Deus para destruir o apetite pelo pecado, o orgulho, a ganância, a luxúria, o ódio, a falta de perdão, a impaciência, a preguiça, a procrastinação. Todos esses são os adversários que o câncer deve atacar. Não desperdice o seu sofrimento, mesmo que ele seja causado por uma doença, pelo desemprego, pela pandemia, pela frustração ou por qualquer outra coisa que está te afligindo neste momento. Você não deve desperdiçar o seu sofrimento, porque ele foi planejado por Deus para destruir o apetite do pecado que ainda resiste, pelo pecado que ainda resiste no seu coração. É sobre isso que nós iremos meditar nesta noite. É sobre isso que o apóstolo Paulo nos edifica ao escrever a sua carta à igreja de Coríntios. A primeira lição nos mostra que Deus usa o sofrimento para nos santificar. Deus usa o sofrimento para a santificação do seu povo. O apóstolo Paulo, do verso 1 ao verso 4, ele relata uma experiência sobrenatural que ele viveu. Ele diz ter sido arrebatado por Deus ao terceiros céus. E tamanho foi essa experiência sobrenatural que ele diz não saber se foi arrebatado em corpo ou em espírito. Ele também afirma que ouviu da parte do Senhor palavras inefáveis. Agora, o que chama a minha atenção de Paulo nesse relato é o contraste que ele nos apresenta nesta noite. Do verso 1 ao verso 4, ele relata a sua experiência extraordinária, mas no verso 5 e no verso 6 ele diz que jamais usaria dessa sua experiência para se exaltar, mas simplesmente se exaltaria na fraqueza, nas suas fraquezas, que fazia com que ele entendia que a sua força
estava em Cristo Jesus. Mesmo vivendo uma experiência sobrenatural, o apóstolo Paulo não fez da sua experiência um carro-chefe do seu ministério. A prova disso é que ele guardou para si essa experiência sobrenatural por 14 anos. Ele só a relata porque o seu ministério estava sendo colocado em xeque pelos seus opositores. Para Paulo, a pregação do Cristo crucificado, a simplicidade do Evangelho era mais importante do que ficar vociferando experiências místicas. Essa conduta do apóstolo é um contraste com o testemunho de muitos crentes nos dias de hoje. Paulo não fazia da sua experiência mística a razão da sua fé, diferente do que muitos hoje têm feito com o Evangelho. Para Paulo, a simplicidade do Evangelho bastava. Hoje, para muitos, o Evangelho só faz sentido se estiver embasado por sonhos, visões e revelações. Paulo guardou para si uma visão e uma revelação extraordinária por 14 anos. Enquanto isso, nos nossos dias, dia sim, dia não, sempre aparece alguém com a nova divina revelação do céu e do inferno. Porque para muitos a simplicidade do Evangelho não basta. Por isso que muitos vivem guiados por confabulações místicas. Para muitos a divina revelação do Evangelho não basta. Por isso que é necessário viver no sobrenatural. Agora, o que chama a minha atenção também nesse relato de Paulo é quando ele vai desenrolar sua mensagem dizendo que o seu coração não se inflou por conta dessa sua experiência, não foi porque ele era bonzinho, mas porque Deus não permitiu. Foi Deus que não permitiu que o apóstolo Paulo se tornasse uma pessoa arrogante, soberba, orgulhosa por conta da sua experiência sobrenatural. Veja o que ele diz no verso 7: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Nós não sabemos ao certo o que significa essa expressão espinho na carne. Os comentaristas divergem sobre o real significado dessa expressão. Alguns vão dizer que Paulo aqui estava se referindo aos seus opositores, aqueles que Satanás teria levantado para persegui-lo e para se opor ao seu ministério. Há quem diga também que essa expressão espinho na carne diz respeito à luta que o pecado tinha, que o apóstolo tinha contra alguns pecados. Então, nesse sentido, espinho na carne estaria ligado a algo moral. Mas há também quem diga que a expressão espinho na carne diz respeito a alguma enfermidade que afligia e fazia o apóstolo sofrer. Eu particularmente acredito nessa última interpretação, porque não faz sentido crer que Paulo oraria a Deus por 3 vezes, pedindo para Deus cessar a perseguição e a oposição, tendo em vista que essas coisas eram marca registrada do ministério apostólico de Paulo. Na igreja primitiva, nos primeiros séculos, os crentes se alegravam de serem dignos de sofrer perseguição por amor de Cristo. Por isso que eu não acredito que o espinho na carne aqui que Paulo menciona seja perseguição e oposição. Eu também não acredito que isso seja algo referente a algum pecado que o apóstolo lutava, tendo em vista que a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Se o espinho na carne aqui diz respeito à luta que o apóstolo travava contra algum pecado, logo Deus seria o autor dessa tentação, porque foi Deus que impôs no apóstolo esse espinho. Então, a meu ver, a interpretação que diz que essa expressão espinho na carne diz respeito a alguma enfermidade, no meu entendimento, essa interpretação é a mais plausível. Agora, para a gente entender o real sentido dessa expressão, nós precisamos entender o contexto histórico e cultural que o apóstolo estava inserido. Na antiguidade, a expressão espinho na carne era um eufemismo
era uma figura de linguagem usada para descrever a forma assustadora como era praticada a prática do empalamento. O empalamento era uma prática comum na antiguidade. Era quando um prisioneiro ou um adversário de campo de batalha tinha o seu corpo transpassado por uma estaca pontiaguda. Era quando um prisioneiro ou um inimigo de batalha tinha o seu corpo atravessado por um pedaço de madeira pontiagudo. Então, tamanha era o sofrimento de Paulo, que ele usa essa imagem para descrever a sua aflição e o seu sofrimento. Aquele que era empalado tinha uma morte dolorida, tinha uma morte cruel, tinha uma morte lenta. Paulo usa essa imagem para descrever a sua aflição, para descrever a sua agonia. E além do seu sofrimento angustiante, o apóstolo relata que ele era humilhado por um mensageiro de Satanás que o menosprezava. Agora, o que chama a minha atenção, e eu chamo também a sua atenção, era como Paulo fazia a leitura do seu sofrimento, da sua aflição. O apóstolo diz que foi-me imposto um espinho na carne. Fica subentendido que Paulo estava sofrendo uma ação impetrada por um ser superior a ele. Aqui Paulo é o sujeito que sofre a ação, ele é o sujeito paciente, e quem impetra essa ação, quem pratica essa ação é o próprio Deus. É Deus que introduz o espinho na carne de Paulo, e ele reconhece isso. Por isso que ele não atribui o seu sofrimento à obra do acaso, ele não atribui o seu sofrimento à obra do maligno, ele atribui o seu sofrimento à providência de Deus. Ele entende que Deus estava tratando do seu coração por meio da aflição causada pela enfermidade e por meio da humilhação causada pelos emissários de Satanás. Paulo, embora ele não descarta a influência de Satanás, ele entende que tanto o que Satanás estava fazendo na vida dele, bem como a aflição causada pelo espinho na carne, ele entende que tudo isso estava sob o governo soberano de Deus, tanto o espinho como o agir de Satanás. E é interessante observar isso, meus irmãos, porque eu conheço muito crente aí fora, quando ele adoece, ele diz que é obra do diabo. Quando ele bate o carro, ele diz que o acidente também é obra do diabo. O crente perde emprego, ele diz que ele perdeu o emprego porque Satanás o despediu. Ou seja, se tirar o diabo da vida desse crente, o cristianismo acabou para ele. Mas Paulo nos ensina que o sofrimento causado pelo espinho na carne, bem como a sua aflição causada pela influência do emissário de Satanás, tudo isso estava sob o governo soberano de Deus. Todas as coisas que estavam acontecendo na vida do apóstolo estavam sob a égide da providência do nosso Senhor. Nos nossos dias, devido à situação que nós estamos vivendo, eu tenho ouvido todo tipo de narrativa que explica a pandemia que hoje assola no mundo. Eu já ouvi gente dizer que esse vírus foi criado em laboratório. Eu já ouvi gente dizer que é Satanás que está por trás desse vírus. E eu tenho visto muitas pessoas usando o caos para fazer discurso político e partidário. Então parece que o mundo está sendo governado por Satanás, pelos homens ou pelo acaso, menos por Deus. Não que eu esteja aqui anulando a responsabilidade dos homens e a influência do maligno no mundo presente, mas a bem da verdade que não existe um palmo na criação que não esteja submisso ao domínio do seu Criador. Meu irmão, você precisa ler a realidade usando as lentes que Paulo usou. É a palavra de Deus que nos oferece a principal lente que nos faz enxergar a realidade como ela realmente é. É Deus que está conduzindo a história. E ao analisar a história por esse prisma, eu não tenho medo de afirmar, baseado nas Escrituras Sagradas, que o mesmo Deus que introduziu o espinho na carne de Paulo foi o mesmo Deus que introduziu o coronavírus neste mundo.
Negar essa verdade é negar a soberania de Deus. Talvez esse vírus seja o espinho na carne que a igreja estava precisando. O relato bíblico nos mostra que não existe nenhum crente imune ao sofrimento. Você não é melhor que o apóstolo Paulo. Talvez essa aflição do tempo presente sirva para Deus destronar os ídolos que ainda governam os nossos corações. Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, meus irmãos, inclui espinho na carne, humilhação, sofrimento, pandemia, crise financeira, desemprego. Tudo isso coopera para o nosso bem. Deus, para nos lapidar, Ele pode usar o sofrimento para santificar o seu povo. Ser santificado por Cristo, ou ser santificado por Deus, é se tornar mais parecido com Cristo. Deus pode usar o sofrimento com esse propósito. E se o sofrimento do tempo presente cumprir esse propósito, ele valeu a pena. Porque o mundo verá em nós o caráter santo de Cristo Jesus sendo refletido em nossas vidas. O apóstolo Paulo nos mostra que o sofrimento pode nos santificar. Deus trata o coração do seu filho para ajudá-lo a ser mais santo, para livrá-lo do pecado, da arrogância, da soberba, da exaltação de si mesmo. Então Deus usa o sofrimento para nos santificar. Deus também pode usar o sofrimento para nos mostrar que a sua graça nos basta. Essa é a segunda lição desta noite. Deus usa o sofrimento para nos mostrar que a sua graça nos basta. Verso 8 e verso 10, ou melhor, verso 8 e verso 9. Por causa disto, ou seja, por causa do espinho na carne, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Veja, meus irmãos, em um momento de aflição, Paulo recorre a Deus. Em um momento de aflição, ele recorre ao único que poderia socorrê-lo. E ele vai dizer, por 3 vezes ele pediu ao Senhor que o afastasse, que tirasse aquele espinho que estava o afligindo. E qual foi a resposta de Deus para o seu servo? Deus vai dizer no verso 9: a minha graça te basta. Aqui eu aprendo 2 lições com essa passagem. Primeiro, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos sofrendo, nós devemos perseverar em oração, buscando aquele que pode nos socorrer, que é o nosso Senhor Deus. Segundo, a resposta de Deus para as nossas orações sempre será a melhor resposta que nós podemos ter. Vejam, quando Deus diz para Paulo: a minha graça te basta, ele não está respondendo à oração de Paulo do jeito que Paulo queria. Paulo queria o fim da aflição, mas Deus não realiza o seu pedido. Ou seja, Deus não estava dando para Paulo o que ele estava pedindo, mas Deus estava dando para Paulo o que ele necessitava. Paulo necessitava da graça de Deus, do favor imerecido do Senhor. E isso nos mostra, meus irmãos, que Deus, até quando Ele não responde às nossas orações do jeito que nós queremos, do jeito que nós desejamos, ainda assim Ele faz isso por um ato de amor. Muitas vezes Deus não vai responder às suas orações do jeito que você deseja, mas se você olhar para a cruz de Cristo, você vai perceber que nela o Senhor supriu a sua principal necessidade, que era o perdão pelos seus pecados, a justificação mediante o sacrifício de Cristo, a adoção como filho de Deus. Tudo isso revela a graça de Deus para com as nossas vidas. Meu irmão, se Deus não respondesse nenhuma das suas orações, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e as implicações do seu sofrimento já faria você estar no lucro. Mas ainda assim nós sabemos que Deus,
além de suprir a nossa necessidade espiritual na cruz do Calvário, o Senhor também supre as nossas necessidades físicas. Se é o Senhor que promove o sofrimento para nos santificar, Ele também vai manifestar a sua graça em nossas vidas, preservando e sustentando o seu povo. Se Deus não remover o espinho da sua carne, é porque Ele quer usar esse espinho para te mostrar que você depende dEle. Se Deus não remover o espinho da sua carne, é porque Ele quer te ensinar que a graça dEle te basta e que somente em Cristo Jesus você encontrará o verdadeiro contentamento. Deus pode usar o sofrimento para nos santificar. Deus pode usar o sofrimento para nos mostrar que a sua graça nos basta. E por fim, Deus pode usar o sofrimento para nos mostrar que nós somos fracos e que somente em Cristo Jesus nós encontramos a verdadeira força. Verso 10 diz o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. No verso 9, Paulo afirma que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui no verso 10 ele ratifica a afirmação que ele fez no verso 9, dizendo que ele tem prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E no final ele diz: quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui nós temos um belo paradoxo cristão. O crente é forte quando ele reconhece a sua fraqueza. Nós somos fortes quando nós reconhecemos a nossa fragilidade. Somente dessa forma nós entenderemos que Cristo é a nossa fortaleza. O Augusto Nicodemos, ele interpreta esse texto, ou melhor, ele comenta esse texto dizendo que Deus, ao tratar Paulo da forma que ele tratou, ele estava mais preocupado com a santificação do apóstolo do que com seu bem-estar. É por isso que muitas vezes Deus vai nos lapidar com ferro e com fogo. Deus vai fazer isso para que o nosso caráter reflita o caráter santo do seu Filho. Deus está mais preocupado, meus irmãos, com a nossa santidade do que com o nosso bem-estar. E Ele vai remover das nossas vidas tudo aquilo que estiver atrapalhando esse processo. Deus, para te fazer entender que a sua força está em Cristo, Ele precisa revelar a sua fraqueza. E para isso acontecer, Ele pode muitas vezes tirar de você aquilo que você tem mais apreço, ou aquilo que o seu coração mais deposita confiança. Ele pode tirar a sua saúde, Ele pode tirar a sua paz, Ele pode tirar o seu sono. Deus, para revelar que a sua força está em Cristo, Ele precisa destronar do seu coração os seus ídolos, que faz com que você muitas vezes acredite piamente que a sua fortaleza está no cargo que você ocupa ou nos bens materiais que você adquiriu. Deus muitas vezes faz isso para remover do nosso coração os alicerces carnais que nós edificamos muitas vezes para nos sentir seguros em nós mesmos. O Dr. Russell Shedd, um teólogo batista que morreu recentemente, poucos dias antes de falecer, ele gravou um vídeo de despedida. E no vídeo o Shedd dizia que nunca tinha sentido tanta dor e sofrimento nos seus últimos dias por causa da doença. E ele termina o seu vídeo dizendo que Deus, por meio daquele sofrimento que estava o afligindo, estava o desmamando deste mundo. E ele termina o seu vídeo citando 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, quando Paulo escreve dizendo que o sofrimento do tempo presente é pequeno comparado à alegria e o gozo eterno de estar na presença de Cristo Jesus na eternidade. Portanto, meus irmãos, Deus pode usar o sofrimento para nos desmamar deste mundo, para que as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias, as fraquezas podem nos fazer entender que a nossa fortaleza está em Cristo Jesus, a rocha eterna da nossa alma.
Deus pode usar o sofrimento com este propósito. Eu encerro a mensagem citando um gênio do século XX, C.S. Lewis, um autor que eu tenho muito apreço. No seu livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis afirma dizendo que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Deus também pode usar o sofrimento para atender um propósito redentivo. Deus pode usar o sofrimento para atrair para Ele a atenção dos pecadores. Por isso que em tempos de calamidade, a igreja mais do que nunca, ela deve anunciar Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nações. Em tempos de calamidade global, a igreja deve anunciar Cristo como a única esperança para os aflitos. Portanto, meus irmãos, nós não devemos desperdiçar o sofrimento atual com discussões frívolas na internet, usando o caos para fazer discurso político. Nós devemos aproveitar o sofrimento do tempo atual para mostrar para o mundo que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo cultua um Deus vivo que venceu a morte no terceiro dia. Nós não devemos desperdiçar o sofrimento atual, porque foi Deus quem o planejou, primeiro para santificar a sua igreja e também para chamar os homens ao arrependimento. Essa é a mensagem de Deus que eu deixo para a sua vida. Que o Senhor te console, que o Senhor te conforte, que o Senhor te ajude e te proteja em tempos de calamidade. Quero fazer uma oração pedindo ao Senhor que essa palavra cumpra o seu propósito na edificação da sua igreja. Ó Deus, louvado seja o seu nome. Que a sua igreja seja edificada, Deus, em tempos de calamidade global, pela sua palavra. Que a sua igreja, Senhor, mais do que nunca, seja guiada e orientada pelos seus conselhos eternos, expresso em seu livro sagrado. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua igreja, para que ela continue marchando triunfante, Deus, olhando para as coisas do alto, crendo que na cruz do Calvário o Senhor providenciou aquilo que nós mais necessitávamos, Deus, que era perdão dos nossos pecados, que era justificação, que era a adoção como filhos de Deus. Ó Deus, em tempos de trevas, que a sua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz que orienta a sua igreja. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.